Marco Túlio Muniz Franco. Esses profissionais foram inclusive elogiados por um senador que tem assento nesta comissão, que disse que proporia que fossem homenageados pelo Senado Federal justamente por causa do tratamento precoce que estaria ajudando a salvar vidas no Amapá. Vejam os senhores. Diante desses dados, pergunta a doutora Mayra: o Ministério da Saúde catalogou, ou pelo menos acompanhou, essas medidas locais de estados e municípios visando estender o tratamento precoce por todo o país? Que medidas foram essas? A senhora saberia dizer quais outros estados adotam protocolos semelhantes? Senador, o nosso trabalho se resumiu em disponibilizar uma orientação segura para os profissionais da saúde, seguindo a orientação já dada pelo Conselho Federal de Medicina no seu documento, que ele diz que a autonomia médica é dada durante a pandemia para que eles possam dispor de medicamentos já conhecidos, ou seja, seguros, para enfrentar a doença. A nota orientativa número 17 do Ministério da Saúde, ela surge no contexto do trabalho publicado em Manaus, onde 22 pacientes evoluíram para o óbito a partir de doses tóxicas de cloroquina. A nota orientativa do Ministério, ela orientou que os médicos utilizassem uma dose 4 vezes menor do que a dose a que foram submetidos os pacientes de Manaus. Então, nós exercemos o nosso papel de não prevaricar e assim decidimos fazer uma orientação segura, já que a medicação vinha sendo usada no país, e nós temíamos que casos como o de Manaus acontecessem e as pessoas fossem a óbito não por causa da medicação, mas pela exposição a doses tóxicas, que é o que aconteceu. E essa foi a grande imputação de um crime a essas medicações. A gente tem 2 trabalhos, é preciso que a população brasileira, os médicos já sabem disso, elas tenham consciência disso. Nós tivemos um trabalho feito no Brasil, publicado numa revista internacional, que expôs pacientes brasileiros num município passando por uma situação grave a doses 4 vezes maiores à dose preconizada. São doses tóxicas e essas pessoas foram a óbito. Inclusive, isso é objeto de investigação no Ministério Público e agora na Polícia Federal. Depois nós tivemos um trabalho numa das maiores revistas do mundo, que também foi uma fraude. E esses 2 trabalhos estigmatizaram essas medicações. A gente teve um grande prejuízo à humanidade de pessoas que poderiam não ter sido hospitalizadas e não terem a óbito se a gente não tivesse criminalizado 2 medicações antigas, seguras e baratas, que poderiam ter sido disponibilizadas e prescritas pelo médico. Mas hoje o que a gente assiste é uma verdadeira perseguição, inclusive aos profissionais médicos que são autônomos para prescrever e vêm sendo vigiados no exercício da sua atividade. Inclusive, apenas para informar a CPI, lá no estado da Bahia, nesse momento, há uma comissão, uma auditoria fazendo patrulhamento na Secretaria de Saúde de Porto Seguro, onde atua a doutora Raíssa. Eu já recebi as informações e estou solicitando informações oficiais sobre o que está acontecendo no estado da Bahia. No caso dos estados e municípios que não seguiram esse protocolo de tratamento precoce, que tipo de consequências isso pode ter causado? E antes de sua resposta, gostaria de dizer que tenho recebido informações da ocorrência de muitas mortes em função da procura de hospitais por pacientes já em estado grave. Muitos governadores e prefeitos e suas respectivas secretarias de saúde adotaram a política do fique em casa e só vá ao hospital quando tiver falta de ar. Diferentemente dos estados que já citei aqui, dentre outros que poderia citar. Os relatos dão conta de que muitas pessoas seguiram essa orientação. Em outros casos, senador, mesmo tentando... Senador Marco, para colaborar com a sua preocupação, que é nossa, o ministro Mandetta mandava ficar em casa. A senadora já trabalhava com ele. Qual foi o seu pensamento sobre naquele momento, ele mandando ficar em casa?
Eu acho que nós tivemos um momento em que nós conhecíamos muito pouco a doença. Correto. E a orientação naquela época hoje é errada. Pois era março, abril, maio. Isso, né? e é isso que Não, o só senhor pra que chegou a no gente- entendimento agora muito importante. porque É que a ciência, ela evolui. É isso. A gente dá orientações, e por isso que eu Relação, mencionei as só pra orientações erradas da concluir, OMS. senador, porque lá também nós achávamos que esse negócio de espera você ficar mal foi que deu. Quando começou a chegar muita gente, houve colapso no sistema. Porque se tivesse tratado antes, ou cuidado antes, nós não teríamos tido esse problema no sistema. Senhor presidente, eu gostaria que essa fosse a situação só daquele momento que Vossa Excelência faz menção. Mas infelizmente, Vossa Excelência fala de um momento que ele se repete a todo momento, inclusive agora e nessa CPI. Quando os arautos, pais da ciência, dizem aqui que não pode ter tratamento precoce, que não pode oferecer medicamento que não tenha na bula da Covid. Isso é negacionismo, isso é negar atendimento, isso é negar socorro médico, isso é a política do fique em casa. Com todo respeito, não foi o ex-ministro Mandetta que introduziu o fique em casa. Eu gostaria que fosse só naquele momento, que havia muito pouca informação. Mas o que me preocupa é o que acontece hoje com o volume de informação que nós temos e essa política reverberada, essa narrativa criminosa, homicida, de não tome remédio que não tenha prescrição na bula para a Covid-19. Vai tomar o quê? Vai tomar o quê? Juízo. Realmente, estou ouvindo aqui de alguns senadores.